Glórias sejam dadas ao Senhor. Hoje, 2 de março, 2 de março do ano 2011, aqui na Assembleia de Deus, Palavra da Verdade, na cidade de Aquiraz, estado do Ceará, Brasil, e nós vamos falar sobre a verdade. Afinal de contas, o que é a verdade? Existem duas verdades. Nós vamos ver que existem duas verdades. E vamos ver que existe uma verdade absoluta e uma verdade relativa. Em João, capítulo 17, versículo 17, Jesus orando por seus discípulos, ele disse: santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Eu louvo a Deus, porque pelo Santo Espírito me inspirou para colocar o nome deste ministério, Palavra da Verdade. E o pastor da igreja é o guardião da doutrina da igreja. O pastor é o guardião da doutrina da sua igreja, ainda que seja uma seita, ainda que ele seja um herege, mas ele luta, se esforça por guardar, conservar e transmitir aquela heresia, aquela doutrina da sua igreja. Então nós, para termos esse ideal, para cumprirmos essa missão, nós temos que estar alicerçados na verdade. Amém, igreja? E a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, João 17, diz que a verdade nos santifica. Primeira coisa, santifica-os na verdade. Quem está sempre bebendo da verdade, se alimentando da verdade, se torna, recebe santificação. Ou seja, se separa mais do mundo, se torna mais santo. Santo quer dizer separado das coisas do mundo, separado para Deus. E ele diz que a tua palavra é a verdade. Onde está a verdade? Onde está a palavra que Jesus disse que a palavra é a verdade? Que palavra está falando? Na palavra das Escrituras. Mais de uma vez Jesus mencionou as Escrituras. Mais de uma vez Jesus mencionou a lei de Moisés, os profetas, o livro de Jonas, de Isaías. Então ele está falando da Bíblia Sagrada, da Escritura, da Palavra de Deus, nossa regra de fé e prática. Amém, igreja? Amém. Essa é uma verdade. Nós temos, meus amados, várias verdades aí por aí. Cada um de nós tem uma verdade. Cada pessoa tem a sua verdade, pelos hábitos, pelos costumes, pela tradição, pela cultura, pelo que aprendeu dos ancestrais, dos seus pais. Então nós temos a nossa verdade. E também tem a verdade da filosofia, a verdade da psicologia, a verdade da ciência médica, a verdade da história, a verdade da geografia. Mas são verdades relativas. Elas podem mudar de acordo com as circunstâncias. Até a geografia, que não deveria mudar, pode mudar. A pessoa pode medir a distância entre o nosso continente, o continente sul-americano e o continente africano, e pode medir a distância e digitar exatamente 1.263 quilômetros e 68 metros. Mas daqui a 100 anos ele vai verificar que não é mais essa distância, já se distanciou. E tantas outras coisas, até a história. A história é o passado, é o retrato do passado. Essa mesma história, de acordo com o ângulo
com o objetivo, com o ponto de vista de cada um, pode até mudar. Amém, igreja? Então, são verdades relativas. Exemplo. Na década de 30, um notável físico declarou, depois de muito e muito estudo, de exaustiva pesquisa, ele chegou à conclusão que seria impossível existir TV a cores. Isso há 70 anos. É impossível. E todos acreditaram, em 1970, todos acreditaram, não, na década de há 70 anos, todos acreditaram no que o físico concluiu. Essa era a verdade prevalecente. Amém, igreja? Na década de 50, um grande estudioso disse que seria impossível que um computador superasse 1 MHz de velocidade de processamento. Hoje, os computadores trabalham a uma velocidade 50 vezes superior a que esse grande estudioso concluiu e chegou à conclusão e afirmou categoricamente com verdade absoluta. Então, a verdade humana, a verdade da sabedoria humana é uma verdade relativa, que muda de acordo com as circunstâncias. Agora, por quê? Porque o nosso mundo está envolto em relativismo. O relativismo, que pode ser uma doutrina ou uma atitude, declara e afirma que não existem verdades absolutas, que tudo pode mudar de acordo com a época, com o lugar, com a cultura, com o grupo social e com o indivíduo. As coisas podem mudar. Então, nós temos, segundo eles, que andar segundo essa realidade mutante, essa realidade que muda, que se altera. É por isso, meus amados, que muitos envolvidos, enlameados, cooptados, dragados por esse relativismo, vão aceitando as razões do mundo, os pecados do mundo, sob a alegação de que pode, de que o certo, o errado, que era errado, agora é certo. O que os nossos pais diziam que era errado, agora pode. Porque quem disse que pode? A sociedade disse que pode. Eu assisti na televisão uma novela que pode agora. Pode namorar irmão com irmão, não sei o que, homem com mulher com mulher. Isso pode, porque a televisão já passou até uma novela. Isso é normal. E as adolescentes, os adolescentes colocam isso na sua mente, coração, esse relativismo, e diz que pode. Então, verdade relativa. Agora, nós temos uma verdade absoluta. A verdade é que ele não muda. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Quando ele disse eu sou a verdade, ele estava dizendo eu sou a verdade absoluta. O próprio Deus disse: eu sou Deus, eu, Deus, o Senhor, não mudo. Não tem variação. Não tem esse negócio que agora pode, não. As minhas palavras jamais passarão. Passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Palmas para o Senhor Jesus.
Oh, glória! Em se tratando de igreja, de palavra da igreja, de ensino da igreja cristã, nós ensinamos a verdade absoluta, não a verdade relativa. Porque o próprio Deus diz: eu sou a verdade absoluta. A verdade que não tem variação. A verdade que não muda, É ontem, foi ontem, é hoje, será amanhã a mesma. Aleluia! Glória a Deus! Ele disse: eu zelo e velo pela minha palavra para lhe dar cumprimento, para a cumprir. Amém, igreja? Nós temos na Bíblia o registro de um homem que estava todo envolvido na verdade relativa. Ele estava alicerçado, o seu empenho, a sua vida, o seu conhecimento foi em função de uma verdade, mas ele teve um encontro com a verdade absoluta. Saulo de Tarso, aquele homem que arrastava irmãos, perseguia irmãos, perseguia a igreja de Cristo, ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, aquele que disse: eu sou a verdade. E quando ele se encontrou, todo poderoso Saulo se encontrou com o Senhor Jesus, ele caiu de joelhos. Sabe o que foi que caiu ali? Foi a mentira que ele pregava, a verdade relativa em que ele vivia. E as trevas se rendeu e se ajoelhou diante da luz. E essa luz foi efetiva, porque houve um clarão, um esplendor tão grande diante dele, e era meio-dia. Mas o esplendor da luz do Senhor Jesus foi muito superior ao sol de meio-dia, ao clarão de meio-dia. Nós podemos comparar também com a verdade. Quão grande a verdade se apresentou diante de Saulo. Mas que verdade é essa? Certo, verdade relativa, verdade absoluta, mas me dá mais detalhes a respeito dessa verdade. A Bíblia não prega a verdade da ciência, da matemática, da geografia, da história. Nós pregamos uma verdade muito mais superior, que é uma verdade que liberta. Nenhuma dessas verdades liberta o homem. Nenhuma dessas verdades aqui consegue libertar o homem do domínio do pecado. Nenhuma dessas verdades aqui dos homens consegue expulsar demônios. É tão simples, né? Para a igreja cristã que está fincada na verdade absoluta, tão simples. A verdade, a filosofia do mundo pode colocar milhões de psicólogos, de fisiologistas, de médicos, de historiadores, tudo levantando a mão e diga: saia em nome da nossa verdade, saia, demônio. Ele vai rir da cara de todos. Mas apenas um nome, o nome do Senhor Jesus, proferido diante das trevas, as trevas se tremem todas. Glória a ti, Senhor da glória. Saulo de Tarso, outro que teve um encontro com a verdade absoluta, a verdade que transforma. Nós pregamos a verdade que transforma. A Bíblia não é um compêndio de filosofia, mas tem filosofia do céu. A Bíblia não é um compêndio de psicologia, mas tem a psicologia que não falha, a psicologia de Deus. A Bíblia não é de ciências exatas, com matemática, mas tem matemática na Bíblia. Mas a Bíblia contém a palavra de Deus, a palavra da verdade que liberta o homem. Bendito seja.
vida abundante e prepara esse homem para morar no céu. A Bíblia prepara cidadãos para serem homens de Deus, santos de Deus, homens honrados, homens responsáveis, homens obedientes, homens de fé para morar no céu. Amém, igreja? Palmas para o Senhor Jesus. Essa é a Bíblia que nós pegamos. Glória a Deus. Meus irmãos, eu procurei essa verdade também. E como procurei, a partir mais ou menos dos 20 anos de idade, começou a nascer dentro de mim uma sede de conhecer a verdade. Uma sede de conhecer essa verdade. A verdade que liberta. Mas eu não sabia onde buscar. Eu comecei a buscar a verdade, a verdadeira verdade, a verdade que eu gostaria de conhecer. Comecei a buscar em associações mundanas, rosacrucianismo, um grupo de espiritualidade espiritual. Também busquei conhecer alguma verdade, a verdade maçônica. Eu queria saber de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. E essas verdades não me deram a resposta que eu precisava. Foi só quando eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Foi só quando eu li João 14,6, em que ele dizendo para mim, para o fundo do meu coração: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está aí, Ayrton, está aí a resposta que você está procurando. Eu, a verdade absoluta. Glória a Deus, igreja. A verdade espiritual é a verdade de Deus e a verdade que nós pregamos. Meus irmãos, 1 Coríntios 2, versículos 4 a 15, Paulo, agora, como possuindo o conhecimento da verdade, ele nos deixa esta belíssima palavra. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Agora, depois da sua regeneração, depois que teve um encontro com a verdade absoluta, ele se transformou poderosamente, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Oh, glória! A nossa fé não é alicerçada na sabedoria humana, na sabedoria dos homens, relativa, que muda, mas na sabedoria de Deus que não muda. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Glória a Deus. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Aleluia. Nunca crucificariam. Ele que perseguia os cristãos, ele que perseguiu o próprio Jesus Cristo, ele que foi criado aos pés de Gamaliel, aquele doutor da lei, venerado pelo Sinédrio, um ancião venerado.
Só pessoas ricas poderiam fazer parte e conhecer e aprender de Gamaliel. Era reverenciado. Agora ele nos diz: ora, se eu tivesse essa sabedoria, eu jamais teria perseguido essa igreja. Aleluia, glória a Deus. Ele fala: qual nenhum dos príncipes. Quem sabe ele estava pensando aqui nos seus doutores, os doutores da lei. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. Palmas para o Senhor Jesus. Oh, glória! Meus irmãos, nós não temos nem a mínima ideia, nós não temos condição de imaginar o que Deus tem preparado para nós no céu. É coisa tremenda, é coisa grande, é beleza demais, é alegria demais. Mas ele diz, continuando: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Glória. Mas, pastor, como eu posso adentrar nessa realidade, nesse poder absoluto, nessa verdade absoluta? Como? Mudando a pergunta: essa verdade absoluta pode entrar em mim e me transformar, como entrou em Saulo? Como eu devo fazer? O que foi que Jesus disse? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora me volto para os crentes que não gostam da palavra, não toleram a palavra. Assistir e ouvir a palavra é um sacrifício tremendo. Sacrifício que termina na hora das bênçãos apostólicas. Ah, terminou, que bom. Como devo fazer para que eu possa me livrar das verdades mundanas, do relativismo, e possa ser cheio da verdade de Deus? É pelo Espírito Santo de Deus. A palavra diz: é o Espírito que nos dá o conhecimento da verdade de Deus. Amém? Quando nós nos afastamos da palavra, mais e mais da palavra, a palavra vai ficando mais distante e o nosso conhecimento vai se amesqueando, vai ficando cada vez menor, e nós vamos ficando cada vez menor diante do Senhor. E como é que nós podemos entender a verdade de Deus? 1 Coríntios 14, 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Oh, glória! Vou explicar. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. É o Espírito Santo que está na mente de Deus, que pode nos dar graça para nós entrarmos no conhecimento dessa verdade absoluta, a verdade de Deus. É o Espírito. E quando nós nos afastamos mais e mais da palavra, nós não podemos conhecer na sua plenitude a vontade de Deus para nossas vidas, e o Espírito Santo não pode atuar numa mente que está cauterizada. Amém, igreja? Amém. Então,
Eu sou a verdade. Eu sou a verdade que liberta. Meus amados, no Evangelho segundo São João, capítulo 18, ao registro da presença de Jesus Cristo lá no palácio de Pilatos. Os preparativos para a condenação. Ele já tinha apanhado, já tinha sofrido, e foi a Pilatos. E Pilatos perguntou a Jesus: tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes. Mas o meu reino não é deste mundo. Eu vim para dar testemunho da verdade. Aí Pilatos ficou confuso. Ele não estava preparado para entender palavras espirituais, verdades absolutas, como muitos na igreja não estão preparados para entender essas verdades. Jesus disse: eu vim para dar testemunho da verdade. Aí Pilatos disse: o que é a verdade? Muitos ainda continuam pensando e perguntando, e se perguntando: mas o que é a verdade? Essa verdade que eu não encontro é porque não teve um encontro com o Senhor Jesus, como teve Saulo. Quando nós nos encontramos realmente com o Senhor Jesus, e dentro de nós vem e chega e se apossa, e fica conosco o Espírito Santo de Deus, nós temos o conhecimento da verdade de Deus. A Bíblia não diz se ele não esperou Jesus responder, ou se foi Jesus que não quis responder. E de que valia Jesus perder alguns minutos querendo que Pilatos entendesse palavras espirituais, as quais só podem ser discernidas, as quais só podem ser compreendidas espiritualmente. Quem? Pilatos, Herodes? Jamais. Jesus não iria jogar as suas pérolas aos pobres. Com essas pessoas, Jesus foi muito limitado no falar. No palácio de Herodes, ele não falou coisa alguma. Não falou nada. Vou falar com esse ignorante. Eu vou fazer um espetáculo aqui, mostrar o meu poder. Herodes ainda pediu. Eu queria ver aqui uma mágica. Eu vim dizer que o senhor faz milagres. Jesus, calado por resposta. Aleluia. Quantas vezes, meus amados, na nossa caminhada, a única coisa que nós devemos fazer com os contradizentes é ficar calado e orar para que Deus possa conduzir a verdade, para que possa ter um encontro efetivo com o Senhor Jesus, real e espiritual, para balançar os alicerces. E o amado falou sobre carnaval. Bem colocado que nós estamos à véspera da maior festa da carne que existe no Brasil. Ele disse que 40 milhões de crentes não vão. Não é verdade. Muitos crentes vão sim e participam das festas de carnaval. Sim, Senhor. Vírgula, crentes não convertidos. Pastor, eu não entendi. Há crentes convertidos e crentes não convertidos? Tem. O diabo é crente no Senhor. Ele crê. Ele creu tanto no Senhor Jesus, o Filho, que ele foi lá no deserto para tentá-lo, para dobrar os joelhos de Jesus a ele, para subjugá-lo. E ele continua subjugando muito da igreja, para que acreditem nas verdades do mundo, para que não se tomem a verdade de Deus.
Ainda continua ele da mesma forma que a Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, bramando como um leão, desejando, querendo tragar a quem possa. E a prova de que muitos crentes não convertidos participam do carnaval é que há alguns anos, uma igreja de Fortaleza colocava a sua turma devidamente fantasiada para desfilar entre as trevas espirituais. A passarela iluminada com aqueles holofotes, mas por dentro a negritude das trevas. Eles diziam que era para pregar o Evangelho, e diziam que eram aplaudidos quando passavam. Claro, os outros aplaudiam dizendo: esse é dos nossos, esse é dos nossos, olha aí, eles também gostam. E era, olha, adolescentes, crianças, adultos, pai, mãe, tudo devidamente fantasiado. Eu não sei, não posso afirmar se foi castigo de Deus ou não. Eu só sei que este ministério partiu ao meio, rachou o ministério anos depois, por causa do relativismo. Não pode, o que é que tem? O relativista diz: não existe verdade absoluta, e sempre tem uma desculpa. Diz: não, o que é que tem? Eu comecei na internet, quando eu comecei, tinha um grupo que veio com esse negócio. Não, pode tomar uma cervejinha na praia, pode vender cerveja. O que é que tem? Aí eu escrevi: os que é que tem? Eu disse: o inferno vai ficar cheio de que é que tem. Cheio de crentes, o que é que tem? Porque estão transigindo com o pecado, estão cedendo ao pecado, não são santos, não são separados. Essa verdade absoluta, meus irmãos, falou para Noé o seguinte: prepara uma grande arca, porque eu vou mandar o dilúvio sobre a terra. Porque a iniquidade chegou a um ponto máximo, chegou ao meu limite. E por muito tempo, o pregoeiro da justiça, Noé, ficou anunciando, mas ninguém dava ouvidos. Estavam envolvidos nas suas verdadezinhas. O que é que tem? E veio de dúvida. A verdade absoluta diz, aquele que diz: eu sou a verdade. Eu vou explicar por que eu sou a verdade. Ele está dizendo: eu sou verdade absoluta, por causa do artigo definido A. Se ele dissesse: eu sou uma verdade, Jesus seria uma verdade entre muitas verdades. É assim que o relativismo quer. É uma verdade entre outras verdades, é tudo a si mesmo. Não é tudo a si mesmo. Ele disse: eu sou a verdade, a única verdade. Aleluia. Viu como é verdade? Até o violão toca. Essa verdade absoluta disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, quem se afasta da verdade, quem se afasta da palavra, não quer conhecer, quer continuar nanico, sem crescimento, quem não quer saber, quem vem com as suas verdades, aí não pode receber esse rio de água viva, porque é o rio de água viva. Aqui simbolizando o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo que todo crente recebe. É esse Espírito Santo que convence do pecado e conduz à verdade absoluta. Amém, igreja? Esta mesma verdade diz
E quando eu for, voltarei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Palmas para o Senhor Jesus. Então, meus amados, essa é a verdade que nós pregamos nas igrejas cristãs. Amém? Por isso, devemos refletir muito. Quando a televisão diz, quando os livros didáticos dizem, o homem é uma continuação do macaco. Eu acho que é. Olha, alguma pessoa pode até achar que era macaco na vida passada. Eu não fui. Foi a mãe do Charles Darwin. E se foi macaco? Porque hoje em dia o macaco não se transforma em homem. Se a evolução não para, é contínua. Mas a minha Bíblia diz: Deus criou os céus e a terra. Deus criou o homem. Aleluia. Meus amados, é esta a palavra e eu não quero passar daquilo que o Senhor me deu. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus.